Sejam todos muito bem-vindos ao Seminário de Negócios. É um prazer estar aqui conversando com vocês nas mídias sociais. Eu sou a professora Maísa Pimenta, sou professora do curso de Administração e Ciências Contábeis. E hoje vamos bater aqui um papo descontraído, falar um pouquinho sobre psicologia organizacional. E o tema, claro, é psicologia e suas relações nas áreas de negócios. Então sejam todos muito bem-vindos, interajam com a gente, vocês podem a qualquer momento mandar suas perguntas, não é? E para começar eu estou aqui com a professora Camila. Camila, se apresente para os nossos internautas. Tudo bem, como vão? Meu nome é Camila Torres Ituaçu, eu sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia, Administração, Contabilidade e também trabalho com Psicologia Organizacional. E foi um prazer participar aqui, contribuir um pouquinho. É sempre bom, né? Conversar sobre ótimo. Trabalho, sobre negócios e, obviamente, a psicologia vem contribuindo muito, né, hoje nas relações de trabalho. Então, Camila, acho que as muitas perguntas que surgem, principalmente, é sobre assim, a psicologia organizacional. O que ela vem contribuir realmente, né, no dia a dia do trabalho, no dia a dia das organizações? O que você pode falar para a gente sobre isso? Assim, a psicologia, ela está... A área da psicologia organizacional, ela não é nova, né? Ela começou, desde quando começou a ter psicologia, ela também começou. Até porque já se sabia da necessidade de colocar o homem certo no lugar certo, sim, dentro das empresas, né? Seja ele dentro das empresas, seja ele no exército, para as guerras, né? Então, desde sempre. Mas a psicologia organizacional, ela vem sofrendo mudanças, até porque também a nossa área, né, o mercado é muito vivo. Sim. E a gente tem que tentar se adaptar. A psicologia organizacional, então, assim, ela tem crescido cada vez mais. A gente até fala não só de uma psicologia organizacional, mas uma psicologia do trabalho também. E ela é uma área que eu percebo que os acadêmicos estão começando a ter mais interesse. Eu acho que a gente está quebrando uma barreira, que antes era muito visto assim como uma área da psicologia que era muito voltada para ganhar dinheiro, muito voltada a serviço de uma lucratividade. E eu acho que agora eles estão entendendo que a psicologia ela faz parte de algo maior. Até por isso que a gente está falando, né, assim, dessa questão da psicologia nas áreas de negócio. Não é só uma psicologia, não é só da área do trabalho, mas ela tem a ver com uma área de negócio. Então, o papel do RH está crescendo, está mudando. Sim. E eu acho que ele está mudando para melhor, né? Se tornando mais complexo. Sim, ele vem buscando melhorar essas relações, né, as relações interpessoais. Eu, por exemplo, eu dou aula nos cursos de administração. E eu falo muito sobre isso, você falou, não é somente você estar num trabalho por conta do dinheiro, por conta da remuneração. Você tem outras coisas por trás. A psicologia vem ajudando muito esses profissionais, esses futuros profissionais, no caso de administração, a entenderem qual é o seu papel lá na frente, não é? É isso mesmo. Assim, o RH, né? Eu vou falar do RH, mesmo sabendo que não tem só a psicologia propriamente dita, mas o RH, ele mostra que ele pode ser um RH atuante na área de negócios. Assim, ele pode ir para além de que simplesmente um aplicador de várias ferramentas. Ele consegue fazer um link estratégico com o negócio e ele começa a surgir, começa a ter um entendimento de que as pessoas, né, a gestão e as pessoas, os talentos, liderança, elas são fundamentais nesse negócio. E aí eu acho que o RH entra bem dentro, né? O RH ele tem que estar junto. Eu falo assim, o RH hoje tem sofrido mudanças, né, ao longo das décadas. E passou-se agora até chamar, está falando de gestão com pessoas, justamente por conta disso. Né, trabalhar mais com as pessoas. Então, o profissional de administração, juntamente com o profissional de psicologia, trabalhando com essas pessoas na organização para que elas possam ter relações interpessoais melhores e a produtividade aí se alcança, não é verdade? Se eu tenho um funcionário que não tem nenhuma boa relação interpessoal com o seu gerente, com o seu superior, ele acaba que ele não consegue também produzir aquilo que a empresa gostaria. Olha para você ver. Você tem uma área que é uma área bem consagrada, que todo mundo sabe, do RH, recrutamento e seleção, né? Todo mundo sabe que vai passar pelo psicólogo para poder entrar dentro da empresa.
E aí eu estava atendendo um cliente e aí eu fiz uma pergunta bem simples para ele. Ele me pediu para abrir uma vaga, era uma vaga até de um administrador. Era exatamente isso, uma vaga de um administrador para a empresa. E aí eu perguntei para ele assim, é uma substituição ou é um cargo novo? Às vezes é uma pergunta bem simples e que vai mostrar que o psicólogo ele não vai estar ali só para fazer aquela ferramenta. Ele está mostrando para ele qual é a relação que ele tem do RH com o negócio. Porque se for uma vaga de substituição, poxa, é um retrabalho. Ele está gastando dinheiro. Pode, né? Pode estar gastando dinheiro. Então, é entender por que aquela pessoa ali saiu. Primeiramente, né? Primeiramente. Se não for uma substituição, é uma ampliação do negócio, será que realmente precisa? E mais, eu vou contratar, mas eu tenho lugar para ele, físico, eu tenho as atividades que ele vai fazer, eu tenho um salário dentro de uma grade, né, dentro de uma variação, dentro dos outros funcionários, de qual que é o salário dele. Eu tenho formação, né, é administrador mesmo? Ou tem que ser alguém formado em contabilidade que vai trabalhar ali? Então, assim, essas perguntas vão mostrar que o RH, ele não pode ficar, ou a psicologia organizacional, né, ela não pode ficar só atuando nas ferramentas de gestão. Ela precisa ir para além, se tornar estratégica e conseguir entender que a psicologia, ela está presente na área de negócio. E aí ela consegue fazer essa interferência no estratégico, né? Ele consegue pensar realmente estrategicamente. Eu dou disciplina de administração estratégica, né, no curso de administração. E eu falo muito bem isso para eles, para vocês poderem entender a empresa. Primeiro vocês analisam internamente. E um dos pontos de análise interna de uma empresa é você ver o seu pessoal. Né? Não adianta eu querer traçar objetivos muito ousados para a minha empresa se eu tenho um pessoal deficitário ali. Falta capacitação, aí entra o pessoal do RH para poder verificar isso. Esse diagnóstico, né? Até é interessante você também falar para o pessoal também sobre essa ponte que faz o RH, de fazer um levantamento de diagnóstico de necessidades ali dentro. Porque aí a gente consegue bolar uma estratégia, atingir os objetivos da empresa se eu conseguir fazer um levantamento do diagnóstico correto, não é? Essa parte do diagnóstico é super legal, porque assim, alguns gestores, eles já têm essa noção que a psicologia ela é importante, né? Que o RH ele é importante. Então, às vezes, já vem com coisas prontas, do tipo assim, olha, Camila, tem que ter um programa de treinamento na minha empresa, eu tenho que ter uma avaliação de desempenho na minha empresa. Então, já vem com ferramentas prontas, né? Que eles leram, que eles viram que é importante. E aí você fala assim, poxa, mas é a hora? Né? Como é que você sabe que a equipe está pronta? Então, eu sou muito chamada dentro do meu trabalho para fazer desenho de cargos e para fazer plano de remuneração. Né? E aí eu vou fazer um plano de remuneração para a equipe. Bom, aí você vai fazer plano de remuneração para quem? Até brinco, você vai falar assim, você vai fazer plano de remuneração para quem? Para os seus funcionários ou para os seus talentos? Ah, não, Camila, é para talento. Bom, tá. Você já sabe quem são os seus talentos? Já fez esse levantamento? Já fez esse levantamento? Quem são os seus talentos? O que eles querem? Porque se é um plano de remuneração voltado para o talento, para reter talento, você precisa dessa preocupação. O que acontece muitas vezes é que você coloca lá, por exemplo, um programa de treinamento. Aí você vai treinar todo mundo. Você não sabe o que você vai treinar, para que você vai treinar. E aí o empresário, às vezes, ele fala assim, ai, Camila, eu vou treinar, mas aí eu já sei que eu vou perder. Porque eu vou capacitar a pessoa, ela vai ficar muito boa e ela vai sair, ela vai embora. Então, assim, antes do treinamento, tem que ter o plano de retenção. Então, primeiro você faz o plano de retenção, retém seus talentos. Descobre primeiro quem são, né? Sim. E aí, o diagnóstico, ele é fundamental, porque o diagnóstico, ele vai mostrar qual é a ordem das ferramentas que nós vamos usar. Sim. E de uma forma que elas fiquem todas linkadas, um trabalho de RH linkado com o outro, e que eles consigam trabalhar juntos em prol de algo. Esse algo
é até mesmo assim, a estratégia da empresa, sabe? Missão da empresa, qual é a finalidade da empresa. E o que eu percebo na prática é que às vezes os empresários eles não têm nem isso, né? Nem esse norte central, assim. Às vezes você vai ter um caso de um cliente maravilhoso, né? Ele tem uma oficina é uma oficina para caminhão agrícola, sim, né? Uma oficina mais para trator, caminhão agrícola. E ela tem uma unidade aqui em Campo Grande e ela atendia muita gente de Sidrolândia. E aí ele falou assim, vou abrir em Sidrolândia então, porque aí os meus clientes não precisam vir até aqui, eu vou lá tem um outro nicho, ou seja, uma pessoa entendida, antenada com o mercado, né? Então tá, vou abrir uma em Sidrolândia. Aí ele abriu o Sidrolândia, pegou um empréstimo, achou o local, teve que comprar máquina, que é caro, né? Aí no dia que ele foi abrir Sidrolândia, ele fez uma reunião com os funcionários dele daqui de Campo Grande, né? Os mecânicos, e ele falou, olha, vamos começar agora uma nova era, agora nós vamos ter 2 lojas, agora aqui passa a ser matriz, nós temos uma filial. Para os nossos clientes isso vai ser muito importante. Então, a partir de agora, Ciclano, Beltrano, Fulano, eu gostaria que vocês fossem para a Sidrolândia, para a filial de Sidrolândia. Sim. Aí o pessoal, não, mas olha, eu gasto 15 minutos para chegar aqui, agora eu vou gastar 1 hora até. Aí ele falou, não, verdade. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vêm até a empresa e aí eu disponibilizo um carro e levo vocês até Sidrolândia. E a mesma coisa, sai de Sidrolândia, eu volto até a empresa. E aí vocês vão embora, achando que resolveu o problema. Aí eles falaram, não, mas eu vou ter que chegar aqui na empresa 1 hora mais cedo e vou sair 1 hora mais tarde. Ele, não, então a gente vai fazer um horário diferente em Sidrolândia. Então a gente abre aqui 8 horas e lá em Sidrolândia a gente abre às 9, porque aí não tem problema, né? Ou seja, eu não vou atrapalhar nada a vida de vocês. Aí eles... não, mas não, eu vim pra cá, e se eu precisar ir pra casa? E se tiver algum problema na família? Nossa. E eles começaram a colocar aquele tanto de problema. Tanto problema que ele acabou obrigando o funcionário a ir. Quando o funcionário ele vai obrigado, a motivação dele cai. E a produtividade dele cai. E aí, no fim das contas, ficou aberto 6 meses. Não deu certo, fechou a filial, ficou com máquina parada, investimento, porque se preocupou com todo o capital financeiro, com todo o seu capital de maquinário e não se preocupou em preparar as pessoas, né? Não preocupou em pensar em como a equipe iria se organizar para estar lá. Achou que o problema era só tempo, horário de trabalho, sim, sem pensar nas outras dificuldades, né, que o trabalhador ele vivencia. E aí acabou tendo muito prejuízo. Ou seja, né, o planejamento dele não foi o ideal, foi aquilo que você pensou. E o que acontece muito? Pensa-se muito no investimento, mas esquece das pessoas. Exato. Que é o coração da empresa, não é? Olha só, a gente está na internet aqui, né, no Facebook, e temos algumas participações, inclusive tem uma participação aqui do professor Ivanir Casagranda. Ele entrou aqui com a gente e ele faz uma pergunta para você, Camila. Ele diz o seguinte: Camila, independente do porte, segmento e atuação da empresa, o profissional da área de psicologia pode contribuir com o gestor empresarial? Exatamente. Não só com as ferramentas, mas principalmente com o gestor. De que forma? Eu acho que buscando, primeiro, a estratégia da empresa, assim, bem definido os planos de mercado, até para mostrar para esse gestor que é importante ter um norte, porque quando você vai passar para os seus funcionários, você precisa passar para os funcionários qual que é o norte, aonde que eles querem chegar. Parece tão simples e é tão complexo, né? Um trabalho que eu faço, por exemplo, muito nas empresas, é de você... A empresa que fez o planejamento estratégico, né, ela tem o planejamento, o seu plano de negócio bem feito. Mas como que eu vou fazer isso ser vivido pelos funcionários? E aí está a relação do psicólogo com o gestor, né, no entendimento. Porque aí você fala assim, eu fiz um plano de negócio maravilhoso, então eu sei para que minha empresa existe, e eu tenho muito bem definido
onde eu quero chegar, quais são os meus pilares, meus objetivos e tal. Aí você vai lá, por exemplo, igual um cliente meu que é um supermercado. Sim. Pô, o supermercado vai ter mais de 100 funcionários, turnos diferentes, Sim. gerentes, né? É complexo. Aí você vai lá na menina do caixa e pergunta para ela assim, qual que é o objetivo da sua empresa? Não é? E aí? Bom, vamos supor que eu tenho uma caixa muito bem antenada, que está há bastante tempo na empresa, então ela tem a resposta. Ela fala assim, o objetivo da empresa é a experiência de compra, melhorar a experiência de compra. Poxa, bonito, falou bonito, bacana, já sabe. Tem lá na placa, né, ela entende. Aí você fala assim com ela, mas qual é o seu papel nesse objetivo? Então assim, o que você, como caixa, pode contribuir com esse objetivo. Então, ou seja, você tem uma gestão macro, mas a psicologia ela vai mostrar, né, ela vai ajudar, a psicologia organizacional ela vai colaborar, porque ela vai mostrar que não tem que estar só lá na gestão, o macro, quando tem, né? Mas sim, quando tem. Quando tem, bem estabelecido, não adianta ficar só lá. Se não chegar lá no caixa, que é com quem está diante do cliente todos os dias, e ela não entender o seu papel, não adianta. Não reserva. Então, mesmo a menininha sabendo, ela fala assim, não, então aqui no caixa é agilidade, porque a experiência de compra tem a ver com o tempo. Então, quanto menos tempo eles ficarem aqui no caixa, aí tem linkado com a experiência de compra. Poxa, pô, perfeito. Bacana, perfeito. Como que você faz isso? Né? Então, você tem todo o produto. Como que você faz isso? Aí eu preciso saber todos os produtos do FLV, porque aí eu não preciso procurar lá naquele livro. Você chega lá, né? Você chega lá com uma banana. Aí ela olha dentro do saquinho, ela pergunta pra você, essa banana é da terra ou é a banana maçã? Aí você que comprou, às vezes você sabe, às vezes você não sabe, você pegou qualquer banana, né? Aí eu falo, não, banana maçã. Ah, sim. Aí ela vai lá no folheto, vai procurar o código da... Então ela entendeu que eu preciso agilizar na fila. Só que não é... E como é que você faz isso? Ah, só andando rápido. Não, não é andando rápido. Aí ela entende, ela fala assim, eu preciso ter muito bem treinado todos os produtos do FLV, porque aí eu não perco tempo procurando na pasta. E aí eu bato o código rapidamente. Aí sim. Aí sim. Então você tem todo o fechamento de cadeia. Ela sabe para que a empresa sabe o propósito, passou para os funcionários, o funcionário sabe o propósito, sabe qual é o papel dele no propósito e ele sabe como que ele vai conseguir isso. Então aí você pergunta para ela assim, como que você vai, né, saber o código? Eu preciso participar do treinamento. E aí você tem uma empresa que vai oferecer o treinamento, porque ela sabe que só com o treinamento que ela desenvolve a empresa, e o funcionário sabe que ele precisa do treinamento para ele poder desenvolver a empresa também. Se desenvolve a ele, desenvolve a empresa. Aí eu consigo uma cadeia toda linkada. Mas eu vou te falar, qual é a porcentagem que faz isso? Nossa, vai ser mínima, né? Pelo que a gente assiste por aí. Faz experiência, né? Faz aí vocês também, entendeu? No supermercado que a gente vai todo dia, né? Pergunta alguém lá do caixa. Você está lá batendo papo, pergunta para ela se ela sabe o que ela está fazendo ali. Qual que é o papel dela. Então, assim, né? E isso para os estudantes de administração, de psicologia, para todas as áreas de gestão como um todo, é fundamental esse entendimento. Sim. Porque às vezes está achando que a psicologia está lá fazendo programa de treinamento. Gente, a psicologia não vai fazer só programa de treinamento, não. A psicologia precisa entender, é treinamento para quem? Para quê? E que se o trabalhador ele for obrigado para esse treinamento, não vai adiantar nada. Né? Não vai conseguir. E quantas empresas você fala assim, nossa, gastei tantos milhões em treinamento. O que você teve de retorno? Porque justamente o treinamento foi errado. Exato. A gente voltou lá, que você me respondeu, né? Do diagnóstico. Um diagnóstico bem feito, eu vou realmente lá no cerne da questão. Vou conseguir resolver. E é isso que eu falo. Você está falando aí, eu tô lembrando assim, que é justamente isso que eu falo para os meus alunos, né? Não adianta eu ter um planejamento estratégico lindo, perfeito, na alta administração, se ele não for muito bem disseminado para o meu operacional. Para quem está ali, como sou caixa, né? A menina do caixa. Se ele não está ali, se ele não está bem disseminado, se ele não está bem treinado. E o mais importante, né? Ele está querendo trabalhar.
Ele está querendo realmente aperfeiçoar. E olha como é que o impacto disso é importante. Porque o funcionário que está ali no caixa, se ele entender qual é o papel dele dentro da estratégia do negócio, ele se vê como um funcionário pertencente à organização. Sim. Então ele vê que, por exemplo, se ele faltar, ou se ele não for ao treinamento, ou se ele não estiver bem, ele vai impactar diretamente na estratégia. Porque quando o funcionário ele tem essa noção de que ele faz parte de um todo, o nível de comprometimento dele é diferente. E às vezes eu escuto muito, né, a empresa que fala assim, nossa, Camila, meu número de turnover é muito alto, o número de apresentar atestado do absenteísmo é muito alto, eu não sei o que eu vou fazer, porque os jovens de hoje em dia não têm comprometimento. Então, assim, a fala do gestor é aquela fala no outro, né? É o outro não tem comprometimento. Eu acho que muito da psicologia, ela é fundamental das relações de negócio para mostrar pro dono, né, pro gestor em si, assim, o que ele está fazendo com isso? Porque você entender que é falta de comprometimento só do outro é muito apontar o dedo. E aí não adianta nada, né? Assim, veja, eu não estou falando que não tem funcionário que não é comprometido, né? Mas eu estou falando assim, que enquanto um gestor, ele não tem que se preocupar com um funcionário que não é comprometido. Ele tem que entender que a empresa dele tem que ter um ambiente, uma cultura de que quem for ficar ou ser valorizado precisam ser pessoas comprometidas. Só que um comprometimento é relacionamento, não é algo que é do sujeito. Sim. Ela é algo que tem que ser construído. Então, quando o funcionário se sente fazendo parte da empresa, a chance dele ser comprometido é muito maior. Muito maior. A gente vê isso claramente nas organizações. E olha, que tem organização que não faz nada disso e tem funcionário comprometido. Porque ele é comprometido com o dever, né? A gente até tem vários tipos de comprometimento. Sim. E às vezes ele é comprometido com o próprio dever. Normalmente são aquelas pessoas assim, independente do que ela fizer, ela quer fazer bem feito, ela quer se superar, ela é muito ética com os princípios morais dela, então ela é comprometida. Beleza, se você tem um funcionário desse, ótimo, né? Mantém. Agora você pode desenvolver isso nas outras pessoas, né? Nos outros funcionários. E isso está muito ligado. Agora, você vê como que é difícil, assim, isso os exemplos que eu dei, né, da psicologia, não é tão fácil da gente discutir isso na graduação. Porque você tem que primeiro dar toda uma base, né, de psicologia organizacional, de todas as ferramentas, só de diagnóstico, então imagina, todas as ferramentas, todos os diagnósticos, para que eles saibam fazer bem feito e para que eles possam ir para outro patamar. Entender a psicologia organizacional e do trabalho de uma forma estratégica, então vai estar no outro patamar. E depois entender como essa forma estratégica ela precisa estar relacionada com o negócio, né, com a lucratividade, com o mercado. Então, não é simples. Então, o estudante, né, que queira acompanhar mais, que queira saber mais dessa área, poxa, é super legal fazer uma pós, né, alguma coisa específica dentro dessa área, porque aí vai ajudar bastante na vivência, que é interessante. Os nossos alunos hoje aqui da SUBD Virtual, eles têm bastante contato na área de RH, porque nós temos os cursos de gestão de RH que aborda muito essa parte, a parte de treinamento, a parte de gestão de desempenho, gestão de benefícios, que é tudo dentro, né, são disciplinas muito importantes para ele poder ter essa vivência. Mas, vamos dizer assim, vivenciar na empresa é importante, né? Fazer um estágio dentro de uma empresa, por exemplo, para ver o que está acontecendo, né, do começo ao fim do processo. Fazer um bom estágio, né? Que aqui tem alguém que vai acompanhar ele, que vai falar assim, olha, não dá para ficar só nessa caixinha não, vamos abrir essa caixa. Eu acho que o mercado ele sente muita falta de profissionais capacitados, né? Nessa área então de RH é mais ainda. Então tem que estudar muito, tem que gostar muito dessa área, tem que estar muito próximo do administrador, né? O psicólogo não pode sair disso. Tem que estar próximo do administrador, tem que estar próximo da liderança, tem que estar próximo da gestão. Eu acho que essa linguagem
do negócio, o psicólogo não pode ter medo, né, de estar lá junto com o dono e mostrar para ele que o RH, ele não é só uma área, né, ele é uma estratégia que ele tem que usar. Uma estratégia que ele pode usar. E muitas vezes a gente se depara com uma resistência do dono, do empresário, dono do negócio, com medo que essa estratégia do RH vá tirar os poderes dele enquanto, né, dono da empresa. Tipo, será que o funcionário ele não vai me respeitar? Eu acho que é aí que ele está perdendo. Muito pelo contrário, né? Aí sim o funcionário fala, nossa, eu estou sendo reconhecido. Né? Meu gestor ou empresário da empresa, ele está querendo que eu faça cursos, que eu treine para eu melhorar na minha atuação. Às vezes eu acho que o gestor, ele tem muito medo do RH. Porque ele acha que o RH vai chegar lá e vai falar assim, olha, tem que aumentar o salário, tem que melhorar as condições de trabalho, tem que ter uma copa decente, tem que ter um plano de benefício. Eu acho que ele tem essa resistência, que o RH vai chegar lá e vai apontar para ele as coisas que ele precisa fazer, muito em nome do trabalhador, né? E o RH, que é um RH que aí não é competente, né, se fizer isso, porque só vai criar barreira e não vai adiantar nada, o cara vai olhar para você e vai falar assim, escuta, fica lá fazendo recrutamento e seleção lá dentro da sua salinha e quando eu precisar eu te chamo, né, fica lá dentro da sua salinha, aplicando teste lá. Então, assim, o RH ele precisa mostrar para ele o retorno que isso tem. Que é com pouco trabalho. Não é assim, não é que é pouco trabalho. Quando você pensa em investimento, igual desse exemplo que eu dei do cliente, que compra máquina, que tem que alugar espaço, né? Quando você pensa em grandes investimentos, você investir num cuidado para chegar até o funcionário, criar uma cultura de comprometimento, criar uma cultura estratégica, um programa de treinamento, é muito barato, perto dos outros investimentos, é muito barato. É relativamente simples, só que não é assim. Não é do dia para a noite, né? Não é cultura, é cultura, né? Então, a cultura, ela precisa de tempo para ser construída. E talvez seja isso o receio, né? Exato. Fala, como que não é do dia para a noite, como é que eu vou saber que vai dar certo? Exato. Então, essa resistência, o pensamento retrógrado ainda, pensa, como é que eu vou saber que vai dar certo? Eu vou colocar uma pessoa aqui e vai colocar umas ideias na cabeça do funcionário. Que ideias, sabe que ideias é essa, né? Que ideias são essas? E acabam realmente, né, tendo assim... Agora eu vejo assim, muitos empresários que estão realmente, principalmente os novos, os empreendedores, né, eles estão buscando realmente essa nova mentalidade. Né? Eu preciso do meu colaborador, eu preciso dessa pessoa aqui. Então ele investe na pessoa, no talento. Tem muita empresa que tem uma cabeça muito boa, sabe? Empresas que estão trazendo o RH como um setor já separado, né? Trazendo vice-presidentes de RH, tem um olhar para isso, estão trazendo indicadores para dentro do RH e estão usando realmente o RH e forçando do RH para que ele trabalhe de forma estratégica. E ele está entendendo que sem esse RH ele não vai conseguir o sucesso no negócio dele. E está procurando gente boa, gente capacitada no mercado, né? Essa área de RH, ela tá em crescimento. Não dá para falar em crescimento de uma forma geral, perto da nossa economia, mas é uma área que ela está tentando ser cuidada, que eles estão tentando preservar, porque eles sabem que o RH é fundamental. O RH deixou de ser o cafezinho, né, que eu brinco, que corta primeiro o cafezinho, né, quando a empresa está precisando de dinheiro, a primeira coisa que corta é o cafezinho. E depois é o RH. Então, ela está deixando de ser essa área do corte para tentar ser estratégica. Agora, esse RH que fica lá dentro da salinha, fazendo recrutamento e seleção, aplicando teste, esse está fadado à morte. Esse vai sair. Porque o próprio gestor, que se ele for mais antenado, ele mesmo vai fazer a seleção. Porque ele já conhece a equipe dele, porque ele já conhece do negócio, então ele mesmo já vai fazer a seleção. Então esse aí tá fadado a morrer, né? Ele vai ter que se reinventar. Porque o
novo administrador hoje, o gestor hoje, ele está buscando mais. Então, se ele perceber isso, que aquele profissional de RH para ele não serve... Exato. E é o profissional do RH que tem que mostrar o pé. Eu até brinco, falo assim, gente, você entrou dentro da empresa, colocou o pezinho lá dentro da empresa, o que você acha que com recrutamento e seleção? Vai empurrando o pé e vai mostrando, finca o pé, coloca outra perna, até você colocar o corpo inteiro. Porque é a gente que precisa mostrar para o gestor o que nós conseguimos fazer. O que a área da psicologia está pronta para fazer, em prol da organização, em prol do trabalhador, em prol do mercado. Mas tem que vir da gente. É verdade. Não dá pra gente... E é o que a gente está procurando fazer nos nossos cursos. É bom a gente ter... A Camila falou, né, que a graduação ainda está começando, tem os estudos aqui, assim. Até pitou meu negócio aqui agora. Para falar dos nossos cursos, né? Que além da graduação, a pós-graduação é importantíssimo para esse mercado. Então, a gente faz um pouquinho de propaganda que aproveita, né? Das pós-graduação. Quer falar um pouquinho das pós que você atua também? Eu acho super importante, né? A graduação, ela dá uma base muito boa, tanto para administração quanto para psicologia. Agora, para quem quer seguir essa área, não dá para ficar só na graduação, precisa ir para a pós, né? Então, eu tenho uma pós que é específica em RH, em psicologia organizacional do trabalho, né, que ela é fundamental. Eu tenho também a pós que vai voltar para o coach, para a liderança, que é super interessante, que tem muito a ver com estratégia, né, que é fundamental. E tem as pós de gestão, de uma forma que tem a psicologia lá dentro, né? A pós de gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Também, virtual. Ela também contribui muito em muitas disciplinas na área de psicologia, que vai te ajudar muito, né? Pessoal, só lembrando para quem está assistindo o aluno nosso, essa aluno que assistir hoje vale como atividade complementar. Então, né, eu acho que é uma boa ideia, se você tem assistido aí, já vira como atividade complementar para você. E lembrando que a gente tem aqui, uma vez por mês, fazendo essas transmissões ao vivo pelo Facebook da UCDB Virtual, né? Então, você segue nas redes sociais e está também assistindo a gente aqui, compartilhando mais conhecimento. Né? E a gente agradece bastante a presença aqui da professora Camila nesse bate-papo. Né? Quem esteve conosco aqui assistindo, eu estou aqui acompanhando aqui no celular, né? Tem algumas pessoas, amigos nossos aqui acompanhando e outros alunos. Então a gente ficou bastante contente de vocês, né, compartilharem com a gente esse momento. Camila, muito obrigada pelo papo. Foi um prazer, eu volto sempre. Pode me chamar que eu volto. Conversar sobre papo, né? Administração e psicologia tá tudo a ver, né? Todos os mãos dados. Tá certo? Então eu agradeço quem esteve conosco até agora e a gente espera vocês nas próximas, tá? Um abração, até mais.